Saímos então de Varela, já com a sensação de que isto está a acabar. Faltavam já poucos dias para terminar o raid. Na verdade, uns 6 dias, faltava menos de uma semana. E hoje saímos de Varela, saímos também da Guiné-Bissau, íamos em direção ao Senegal. Em direção ao Senegal, foi um dia de... Este primeiro dia foi um dia de muitas fronteiras. Saímos da Guiné, entramos no Senegal, passado um bocado saímos do Senegal, entramos na Gâmbia, passado 18 km saímos da Gâmbia e voltámos a entrar no Senegal. E porquê isto? Para não fazermos a mesma volta que fizemos quando vinhamos para o Sul e poupar à volta de uns 700, 800 km. Passámos algum tempo de fronteiras, um pouco complicado, demorou bastante. Para aqui, carimba ali, foram umas 3 horas ou isso, mas demorávamos muito mais a fazer 700, 800 km. Chegámos então, nesse dia, a um hotel onde ficámos em Kaolack, onde nós ficámos hospedados. Houve algumas questões mecânicas de um ou outro carro também, já eram muitos, havia muitos milhares de quilómetros em cima, havia algum desgaste. Houve alguns carros que precisavam de algum tipo de reparação e basicamente foi este um dos primeiros dias de viagem de regresso. Bom, Rito, estás contente? O serviço foi bem feito? O velho ainda percebe alguma coisa disso? O velho é... Olha ele ali ao fundo, o velho já arrumar a ferramenta. Pronto, até amanhã. De seguida, de Kaolack, fomos até ao Lago Rosa, uma etapa que era curtinha, e nós resolvemos acelerar um pouco mais para chegar rápido ao Lago Rosa, porque no Lago Rosa íamos ter acampamento. E um acampamento bom, com boas instalações, boas casas de banho, um sítio mesmo bom para ficar. Lago Rosa, como já vos disse antes, é aquele lago que é mesmo rosa até fevereiro, fica encostado à praia onde acabava o antigo Paris-Dakar, e é de onde sai aquele sal cor-de-rosa. Nós aceleramos e chegámos lá ainda antes do almoço, ou seja, já tínhamos tudo preparado para chegar lá, descansar um bocadinho antes do almoço e almoçar. Saímos bem cedo, fomos diretos e já almoçámos no acampamento. Tivemos então um momento muito divertido de almoço, onde o nosso grupo se juntou todo, preparámos o almoço e ficámos sentados na conversa, no convívio, até a hora de jantar. Basicamente foi isso. A hora de jantar, arrumámos as coisas, preparámos para ir tomar uns banhos e tudo mais, e voltámos, fizemos o jantar, tivemos jantados no convívio, etc. E começou a brincadeira, começou cedo. Começou a hora do almoço, com banhos de champanhe, literalmente banhos de champanhe, garrafas pela cabeça abaixo. Tivemos muita música,
tivemos venda de artesanato, tivemos, à hora do jantar, brincadeiras a lavar a louça, muita diversão, muita dança, até invasões nas tendas de terceiros. Foi uma noite, foi um dia em cheio, memorável, só de brincadeira e parvoíce. Dia seguinte foi dia de nós continuarmos a ir para norte, direção à Mauritânia. E íamos pela praia, íamos e fomos. E aproveitando o horário da maré baixa, a aventura começa logo com o facto da maré estar morta. Maré morta significa que a maré desce, mas não desce o suficiente. Sobe, normal, mas não desce o suficiente. Ou seja, ficámos à espera que descesse, tanto quanto possível. E a areia ou estava muito fofa lá em cima e com lixo, em especial na parte mais alta onde se guardam coisas dos barcos, etc. Muitas redes, arpões e tudo mais. E estava muito mole no sentido de lama na parte mais baixa. É perigoso andar junto à água e levar com uma onda no carro a alta velocidade, andar naquelas areias muito moles, muito molhadas e duras, género lama, cria e exige grande esforço dos carros. Na parte lá de cima não estava muito fácil de andar. Portanto, foi uma aventura que custou algum tempo. Traçamos a fronteira do Senegal com a Mauritânia e eu tinha mais uns 10 km desde a fronteira até ao local onde íamos fazer o nosso bivouac. Eis que fiquei sem travões. Tudo tranquilo, faltavam 10 km e aquilo era plano, era fácil conduzir aqueles 10 km, mas o facto é que fiquei sem travões. Fiquei sem travões, parei o carro no local do bivouac, o nosso mecânico arranjou aquilo num abrir e fechar de olhos. Foi fácil para ele, ficou resolvido e dia seguinte havíamos de continuar. No local onde fizemos o bivouac, tivemos a nossa guarda feita por militares da Mauritânia. A história é simples. Tinham-se evadido 4
fugitivos que eram fundamentalistas islâmicos, 4 terroristas da prisão da capital da Mauritânia, e os militares, o governo, sabendo que nós íamos estar lá, não quiseram arriscar ter um problema, correndo o risco de nós sermos raptados pelos terroristas. E, portanto, quiseram fazer-nos aquela guarda. Quem depois, no dia seguinte, quis ir pela estrada, pelos problemas que já relatei das marés mortas, foi acompanhado pelos militares. Quem quis seguir pela praia pôde seguir normalmente. Fomos só 8. 8 malucos, que foi uma viagem fantástica pela praia. Quando existe uma zona com os destroços do navio, aproveitámos para ficar ali. Era uma zona bonita, de praia, para fazer o nosso almoço. Continuámos, foi muito giro até chegarmos à capital, onde ficámos mais uma vez naquele hotel fantástico, em Nouakchott, e mais uma vez recarregar as baterias, tomar um banho naquela água cheia de pressão, foi fantástico. One time, sight never blind. She never afraid. She wanted to climb their shell. We hands their job and land. There is only one way for any plans. Be black and white. I can see truth in their eyes. No lies, even when they show and there's no lie. I see their eyes. Senegal, Sere Mandinga Wolof Fula. Senegal, Sere Mandinga Wolof Fula. Dia seguinte, mais praia tínhamos nós pela frente. Começámos pela praia, mais maré mortas, de tal maneira que dessa vez ponderámos várias vezes se havíamos de subir ou não. Houve uma altura que não conseguimos mesmo passar, tivemos que subir, tivemos uma zona de dunas encostadas ao mar, foi giríssimo. Descemos, contornámos ali uma espécie de uma falésia em dunas, saímos do outro lado e fomos com imagens fantásticas dos carros, com paisagens, com as gaivotas, com tudo, e continuámos a nossa viagem. Foi absolutamente, foi impagável, esse dia foi absolutamente impagável. Saímos ali, entramos numa zona de deserto e continuámos a nossa viagem. Um calor, parámos no meio do deserto, já parecido com aqueles desertos secos, daqueles mares de sal, estão a ver como nos Estados Unidos, onde o sol está rachado, era um bocadinho parecido com isso. Parámos aí, bebemos algo fresco, continuámos a nossa viagem. Do nada, nós damos de caras com uma praia, um calor fantástico, e nós tínhamos ali uma praia só para nós. Demos um mergulho naquelas águas quentes, mas que sabia a fresco, tal era o calor. Um mergulho fantástico, divertimos ali uns bons 20 minutos, eu não sei quanto tempo foi, sei mais ou menos.
tiro para aí, foi absolutamente impagável, foi divinal. Seguimos o nosso caminho para aquele que seria o nosso último bivouac desta aventura, deste raio. Esse bivouac no Banco d'Argan foi algo inesquecível. Nós, os portugueses e os franceses, temos filosofias completamente diferentes. Eles colocam-se 2 aqui, 1 ali, 3 ali, todos parados, e nós, portugueses, estacionamos os carros, também como já vos disse, todos ao lado uns dos outros, depois mesas na perpendicular e com mais carros atrás, todos de malas viradas para as mesas a dar luz, e tivemos o nosso bivouac de despedida. Muita festa, muita animação, muita comida, bebemos um gin fantástico quando chegámos lá. Lembro-me perfeitamente que esse dia tomei um banho para tirar a água salgada daquele banho de praia, depois um outro banho para estar fresco quando fosse dormir. O Sporting jogava nesse dia com o Arsenal em casa, eu não sabia o resultado, estive a noite toda vestida de Sporting, não conseguia falar com a família preocupada comigo. Dormimos ali, tivemos uma noite fantástica. Dia seguinte era o nosso último dia de viagem. Nós acordámos no dia seguinte, depois daquela noite fantástica, daquele bivouac maravilhoso, onde houve também alguns carros a serem reparados, mais alguma coisa. Dia seguinte nós arrancamos, e não é que passado nem 5 minutos de andarmos, eu tinha rede no telefone e consegui falar com a família. Se nós tivéssemos escolhido um sítio para dormir 5 minutos depois daquele onde nós escolhemos, nós tínhamos tido acesso à internet, tínhamos visto o jogo do Sporting, tínhamos falado com as famílias. Não foi assim. Se não foi assim, foi por algum motivo. Foi porque Deus o quis. Tivemos aquele momento para nós, para nos despedirmos da viagem em grande. Apesar de não ser o último dia, era o último bivouac. Porque o próximo dia era o dia da nostalgia, é o dia em que tudo acaba. E então, passado um pouco de arrancarmos daquele bivouac, tínhamos a fronteira com Marrocos e entramos mais uns quilómetros de estrada, um local onde nós almoçámos, e a seguir direção a Dakhla novamente, onde tudo acabava, onde acabava o raid, onde acabou o raid, onde nós aproveitámos para levar o carro pela última vez, verificar se estava tudo bem, para nos prepararmos, para dizermos adeus uns aos outros. Depois, a partir daí, era cada um por si em direção a casa, ou alguns grupos que se fizessem para acabar a viagem. O nosso raid acabou aqui. O meu carro, portanto, já tomou banhinho, não se aplica esta frase. Quanto a mim, está na altura, eu quero acabar de chegar aqui ao quarto, também de tomar o meu banhinho, de fazer esta barba que me foi acompanhando, foi crescendo ao longo desta aventura, e comprometido, quando chegasse ao final, estava na altura de tirar. Esta aventura foi fantástica, está aqui um tempo também maravilhoso. Espero que em Portugal esteja a ficar menos frio, e foi uma aventura maravilhosa, cheia de sensações únicas, de muito conhecimento sobre os locais, até autoconhecimento. Foi uma experiência fantástica. Tenho que falar sobre isto com mais calma, depois eu próprio absorver todas estas emoções e tudo aquilo que vivi. Até já! Acabou o nosso raid, mas não acabou a nossa aventura. A aventura ainda implica pelo menos chegar até casa. E pelo menos chegar até casa ainda são os milhares de quilómetros. O grupo começou cada um a ir para os seus destinos. O nosso núcleo duro manteve-se, pelo menos grande parte. E havia uma série de pessoas que não tinham conseguido chegar a Marrakech por causa da questão do mau tempo, de forma a podermos ir a um restaurante que nós tínhamos planeado ir. Então combinámos irmos todos juntos para aproveitarmos agora no regresso e irmos ao restaurante. Tenho então 2 dias de viagem até chegar a Marrakech, sendo que mal saio de Dakhla, a fazer uma curva a uns 80 a hora, a minha roda da frente do lado esquerdo começa a bloquear e a levar-me o carro para fora da estrada. Ou seja, eu faço a curva para a direita e o carro vai-me para a esquerda, para fora de mão, com carros a vir de frente. Apanho um susto, acontece que uma vez apanho o segundo susto,
ainda estávamos acompanhados do nosso mecânico que veio tentar resolver o problema e resolveu pelo menos esta viagem. Só que no dia seguinte o problema voltou e nós já não tínhamos a companhia do nosso mecânico. Não consegui arranjar uma oficina que me resolvesse o problema, era domingo e tinha que esperar pelo dia seguinte, já em Marrakech, já numa segunda-feira. Consegui chegar a Marrakech, fiz 800 km com o carro, sempre a tirar-me para fora. Chegando a uma curva, o carro ia uns 80 a hora, o carro bloqueia-me a roda do lado esquerdo, fazendo com que o carro vá em frente, para fora de mão. Venho o primeiro susto, que ele acontece uma outra vez, e como ainda estávamos acompanhados do nosso mecânico, ele veio-nos dar assistência, e a coisa resolveu-se, pelo menos até final desse dia. Onde parámos num hotel fantástico no meio do deserto e descansámos. No dia seguinte já continuei a viagem sem o nosso mecânico, um domingo. Uma estrada de serra no meio de Marrocos, onde vamos todos em caravana, ou o nosso grupo em caravana, a comunicar com rádio, numa estrada de serra curva contra curva, e onde é difícil ultrapassar, como íamos em caravana e com rádios, a pessoa da frente dizia podem ultrapassar, então nós seguimos todos a ultrapassar à confiança os carros na estrada. O que é que acontece? Eu estou a ultrapassar um caminhão, uma curva para a direita novamente, e o carro sai-me em frente para a esquerda em direção a um precipício. Apanho esse susto, o carro vai para onde quer, eu não consigo controlar, até ele parar de bloquear. Apanho esse susto, tenho que ultrapassar o caminhão de qualquer maneira e depois a partir daí não posso ir muito rápido. Curva contra curva e continuei assim até chegar a uma aldeia, tentei ver esta situação com o mecânico não conseguiu resolver, não sabia como resolver e tive de ir até Marrakech. Fiz uns 800 km com o carro desta forma, só neste dia. Chegámos a Marrakech, aproveitámos para descansar, para ir ao tal restaurante, que é o Jad Mahal. Tem animação, tem discoteca, tem bar, tem muita coisa. É um ponto muito interessante em Marrocos para visitar. Lá estivemos no Jad Mahal a desfrutar. Dia seguinte, começamos todos a regressar. Eu fiquei, houve mais um colega nosso que ficou também para tratar de um problema de pneus, substituir uns pneus, e eu fui para a Toyota, onde me apagaram o erro e disseram está resolvido, não volta a acontecer, desligamos também o controle de tração, está seguro, mas tem que ir rapidamente arranjar a roda. A roda essa que tinha levado uma pancada, tinha ficado desviada e esse desvio é que fazia com que o sensor dissesse que era preciso bloquear a mesma. Então, sem confiança nenhuma, lá fui colocar a roda direita, com bastante receio que chegasse a uma curva e voltasse a acontecer isso e tivesse um acidente. O panorama que me pintaram não foi propriamente simpático. Disseram mesmo, você, se não tiver este direito, pode ter um acidente grave. Fiquei assustado, mas tinha que ir em direção a Tanger e de Tanger para Lisboa. Lá comecei a andar e percebi que, de facto, aquilo tinha ficado resolvido, mas andar devagar, porque nas autoestradas em Marrocos não se pode andar depressa, que são em multa, na certa. Cheguei a Tanger já ao início da noite, já lá estavam os nossos amigos, alguns deles, e houve quem ficasse para descansar, houve quem quisesse passar para o lado espanhol, ainda estavam a decidir o que é que iam fazer para descansar, pois tinham viagem ainda para fazer até o norte de Portugal. Entretanto, eu queria fazer uma surpresa à minha família e aproveitei que o tal amigo que tinha ficado também para substituir pneus, que já tinha chegado há muito tempo a Tanger, ia aproveitar e ia atravessar e ia seguir viagem para Portugal. Aproveitei, passámos os dois de barco e eu fiz uma surpresa à família, disse-lhes que ia ficar em Tanger a descansar, mas meti-me no carro e fiz uma direta de forma a chegar a casa quando os meus filhos estavam a acordar ou ainda não estavam acordados para os poder surpreender e levar ao colégio. E foi assim que terminou a nossa viagem, a nossa aventura. Body put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like find out. If I tell you say I love you, you know that for me, young girl. Oh, young girl, no tell me no. Baby, come give me a la. Espero que tenham gostado. Esta
é a história da minha aventura à África Colorida, a história que eu queria partilhar convosco, daquela que foi a viagem da minha vida, uma viagem cheia de sensações únicas, uma viagem com sensações e sentimentos de liberdade, humildade, amizade, altruísmo, companheirismo, gratidão, superação e saudade. Até à próxima!